livremente. Repreendemos toda a força demoníaca e oro que o Senhor fale através das minhas cordas vocais. Em nome de Jesus nós oramos e todo mundo diz amém. Vire para uma, duas, três pessoas e cumprimente e depois você pode se assentar. Amen. Amém. If you have your Bibles, go with me to the book of Deuteronomy, chapter 28. Se você tem sua Bíblia, vá comigo para o livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 3. Nesta manhã nós vamos continuar com aquele contraste, eu estou chamando de contraste, ver a diferença entre antes da cruz e depois da cruz, a diferença entre a lei mosaica, ou a lei através de Moisés e a graça através de Jesus. Nesta manhã eu quero fazer um contraste entre performance tentar estabelecer aquilo que Jesus já fez versus performance que é necessária onde a sua autoridade espiritual está funcionando. Foi dado a nós a autoridade espiritual. E algumas vezes nós misturamos isso, tentar performar ou fazer coisas que Jesus já fez. Trabalhos que Jesus já fez, ou obras que Jesus já fez. Então aí você fica na dúvida se você deve fazer isso ou não. Então quando você está lidando com a sua autoridade, então a sua autoridade fala com a montanha e ela move. E agora na graça alguém está dizendo, você não tem que fazer nada. Você tem que executar as leis espirituais por causa da sua autoridade. A sua autoridade é um dom da graça. Você recebeu autoridade por Jesus Cristo. Então tem essa performance do esforço próprio das obras que você quer fazer, daquilo que já foi feito por Jesus. Você já foi curado pela fé. Então você recebe isso, você já foi feito justiça de Deus, então você não tem que tentar fazer ou tentar ser aquilo que você já é, Jesus já fez aquilo. Então vamos validar a performance que Jesus já fez por nós, ou as obras e as leis espirituais para exercitar a autoridade que foi dada por nós pela graça. Deuteronômio 28 e 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, se vocês, eu estou usando coisas diferentes aqui, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente ou observar cuidadosamente todos os seus mandamentos. Esses são mandamentos que vieram de Deus para Moisés. São 613 e tirando os 10 mandamentos são 603. Por isso que às vezes eu falo 613 ou 603. 613 com os 10 mandamentos. 603 sem os 10 mandamentos. Então, discordar com aquilo que Deus fez com os judeus, isso tem a ver com a sua performance. Esse é uma aliança com condição, é uma aliança condicional, de acordo com o que você faz. Então, se você estiver em desacordo com Deus, então você não vai ser abençoado. Então você faz o que Deus faz debaixo deste
desta aliança. Então é baseado na sua performance, naquilo que você faz, se você obedece ou não. É condicional. Então seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês. O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Então esse é um acordo entre Deus e o povo judeu, Israel, e diz: se você fizer esse acordo, se você manter todos esses mandamentos, então as bênçãos virão. Se você fizer, então as bênçãos virão. É condicional. É condicional. Essas bênçãos virão condicionalmente. E aí o versículo 15 diz aquilo que você não fizer. Então, se você não concordar em fazer todos esses mandamentos que eu tenho dado e são escritos, ele diz, então a maldição virá sobre você. A partir do versículo 15 desse capítulo. Então, se você fizer, você vai ser abençoado. Se não fizer, vai ser amaldiçoado. Mas é baseado na sua performance, naquilo que você vai fazer ou não fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém, a não ser Jesus, é a chave para esses 613 mandamentos. Você não conhece todos os 613 mandamentos? Talvez você conheça os 10 e às vezes você pensa que conhece, mas nem eles você conhece. Então vamos a Deuteronômio capítulo 11. É um acordo baseado na performance, no fazer ou não fazer. É alguma coisa que a gente continua tentando fazer hoje. Deuteronômio 11, 26, diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Veja, a bênção se você obedecer os comandos do Senhor, os mandamentos que eu mando você fazer hoje. Versículo 27. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. 28. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor. Mais uma vez, é baseado na sua performance. Isso é baseado no que você faz ou não faz. Esse acordo é feito na sua performance. A maldição se você não obedecer a Deus, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir os outros deuses que não o conhecestes. Então isso requer de nós, antes da cruz. Isso não é requerido no Novo Testamento. Isso não são os mesmos requerimentos. E muitos pregadores falam isso. Você tem que fazer isso para Deus fazer aquilo. Se Deus fizer isso, se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Não, tudo na nossa vida cristã não está baseado na nossa performance. Tem que estar baseado no que Jesus fez. Esse é um acordo baseado na performance, o Antigo Testamento. Então, para que você possa receber a bênção nesse acordo, você tem que fazer todos os mandamentos, 613. Aí agora a gente vai ver que em Gálatas 3, 13. Nós vimos os requerimentos para ser abençoado lá em Deuteronômio. Agora, nós vamos ver o acordo entre Deus e Jesus. E os beneficiários agora, quem são? Os beneficiados. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu disse, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha o que ele está dizendo. Cristo pagou a dívida para que você não seja maldito, de acordo que você não era capaz de manter a lei. Você continua recebendo todas as bênçãos, mas agora Cristo pagou o preço, e o preço foi pago, e Ele nos redimiu da maldição da lei,
e fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Como recebemos a bênção em Jesus Cristo? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora, nesse novo acordo, você é abençoado não pelo que você faz, mas você é abençoado em Jesus Cristo. Quando você recebe Jesus, você crê em Jesus e aceita Jesus, o que você está dizendo: eu sou abençoado por causa de Jesus e não sou abençoado por causa da minha performance. Por causa de Jesus, você vai fazer uma boa performance, mas a sua bênção não está baseada na sua performance. A sua bênção está baseada na performance de Jesus e você crê nisso. Você está entendendo isso? Agora veja, eu vou fazer aqui uma declaração. Está cheio disso nas igrejas. Ela perdeu o neném porque ela não orou o suficiente, ela perdeu o neném. Você está brincando comigo? Não é possível. A razão porque você não tem sido abençoado é porque você ficou bravo com alguém ontem. O que você está fazendo? Você está tentando fazer aquilo que Deus já fez para ser abençoado. E não é baseado no que você faz. Nesse Novo Testamento é baseado naquilo que Jesus já fez. Ele já me curou, eu já fui curado. Ele me libertou, eu já estou liberto. Ele já me fez justiça, então eu sou justo. Então eu amo isso porque no Novo Testamento eu não estou tentando receber vitória. Quando eu recebi Jesus, nós já temos vitória. Ouça. Então nós movemos de vitória em vitória. Então nós não começamos como perdedores, não. Nós começamos como vitoriosos e nos movemos para a vitória. Então você começa não como um derrotado, você começa como um vitorioso sobre o câncer e você continua sendo vitorioso e Jesus é a manifestação dessa vitória e a vitória já está na sua vida. Agora veja. Eu tenho que lançar isso para você. Você tem que seguir comigo. Ouça isso que eu quero te falar agora. Performance baseada em religião é pecado. Performance baseada em religiosidade é pecado. Por quê? Porque a única justiça verdadeira é a justiça de Cristo. E a única maneira de receber isso, de ter isso, é receber a Cristo e também entregar todo o seu esforço pessoal. A performance, ou o fazer, ou deixar de fazer baseado na religiosidade é pecado, porque a verdadeira justiça é a justiça de Cristo. Você creu em que Cristo fez, mas você tenta fazer por você mesmo, isso não é a verdadeira justiça. Isso não é justiça. A verdadeira justiça é a justiça que vem de Deus. E a única maneira de pegar esta justiça, você tem que crer e receber. Você não pode trabalhar e suar pela a justiça de Cristo. A justiça de Cristo é a única maneira de você receber a justiça de Cristo, é pela justiça de Cristo, não pelos seus esforços. Você tem que render todos os seus esforços para que você possa receber a Cristo e fazer as coisas, não pelos seus esforços. Gálatas 2:15. Eu tenho todos os dias, estar consciente. Eu tenho que estar todos os dias conscientes. Todos os dias eu tenho que estar consciente de fazer tudo aquilo que Deus já fez, ou eu tenho que exercitar a minha autoridade espiritual, porque Deus já fez, agora Ele só quer que a minha fé tome posse daquilo que Ele já fez.
Então, a nossa carne quer levar que a gente faça aquilo que Deus já fez. A cura já foi feita. A sua libertação já foi feita. A sua prosperidade já foi feita. A sua redenção já foi feita. A sua justiça já foi feita. Já foi feito, já foi feito. Tudo isso já foi feito. E todos aqueles que tentam fingir uma vida piedosa, tem que entender que já foi feito por Deus. Jesus já fez. Gálatas 2:16, olha o que diz aí. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. Pois por obras da lei, lei mosaica, por obras da lei ninguém será justificado. Aqui, lei mosaica. Você não vai ser justificado por fazer algumas atividades religiosas. A única maneira é pela fé em Jesus Cristo. Se você entendeu isso, diga amém. Agora veja. Outra declaração radical que eu quero te falar aqui, antes que eu comece a pregar. Romanos 7:5. Lembra que eu te falei que a gente não pode ler a Bíblia tendo uma definição exclusiva e espalhar por toda a Bíblia? Não, você tem que ter o contexto. A palavra carne tem contextos diferentes na Bíblia. Se você usar a mesma definição de carne em toda a Bíblia, não. Você precisa entender que às vezes carne se refere ao corpo, às vezes carne se refere ao seu pensamento, mas às vezes carne também, e eu quero te mostrar isso agora, é a pessoa querendo ser cristão através das obras da carne. Romanos 7:5, através de tentar praticar a lei. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei mosaica, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. A definição de carne baseado neste versículo e nesse contexto. E como que você pode definir carne aqui em Romanos 7? A carne é alguém debaixo da lei, tentando ser bom nos seus próprios esforços. Essa é a carne. É debaixo da lei de Moisés, tentando ser bom através dos seus próprios esforços. Essa é a maneira que eu passei as primeiras partes da minha vida cristã, debaixo da lei, tentando performance e fazendo e tentando fazer o céu, a minha casa, tentando receber de Deus, tentando orar a noite toda com os meus próprios esforços e tentando procurar a lei. Eu nem sabia onde estava a lei. É debaixo da lei, tentando fazer aquilo que Jesus já fez. Isso é carne, nesse contexto. Tentando ser bom. Você sabe o número de pessoas, a quantidade de pessoas que continuam vivendo a vida debaixo da lei mosaica, tentando ser boas através dos seus próprios esforços. Nós vamos falhar. E aí quando você falha, vem a culpa, a vergonha, a condenação na sua mente, e você volta para o seu esforço próprio, e você quer mais ainda e fazer mais ainda, e você cai de novo, e aí a vergonha, a condenação, a culpa volta de novo, e aí você continua e começa a andar nesse ciclo de pecado, achando que está fazendo certo, distanciado da graça. A sua performance versus aquilo que ele já fez. Você acha que isso vai dar certo? A carne, debaixo da lei, tentando ser bom. Ou muitos cristãos estão assim, tentando ser bons, ao invés de confiar no Espírito Santo, que vai nos dar os bons desejos e as boas coisas.
Não, mas aí quando você está tentando pelos seus próprios esforços, você tem que entender, esses esforços próprios têm que terminar hoje. Você tem que confiar em Jesus e no Espírito Santo. Muitos pregadores pensam que eles se tornaram life coaches do que ministérios, ou eles querem ser coaches da vida e mostrar para as pessoas através do poder da vontade que você tem que tentar forte, você tem que tentar muito, você tem que entender isso que a Bíblia diz, a Bíblia ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Não, a Bíblia não diz. Franklin é que fala isso. Não, a Bíblia é muito clara. A Bíblia não diz Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. Não, a Bíblia não diz isso, que Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. Não, a Bíblia diz que Deus ajuda aqueles que precisam de ajuda. E se você diz que não precisa de ajuda dele, você está tendo uma justiça própria. E isso é pecado. Alguma coisa acontece quando você se liberta neste evangelho, que você não tem medo de ver a você mesmo na sua fraqueza. E é aí que a graça te faz forte. Tem um tipo de arrogância e orgulho que a performance baseada no cristianismo, baseado no seu esforço próprio, e aí você continua sendo orgulhoso, e aí você começa a comparar com outras pessoas o que você está fazendo e o que o outro não está fazendo. Aí você começa a apontar e começa a comparar o que eles fazem, o que você faz. Aí você começa realmente a se achar melhor do que os outros. Eu sou muito abençoado pelo testemunho do irmão Jesse ontem. Eu falei, uau, que bênção. Eu me lembrei no college que eu fazia. Oh, você fez isso? Não tem vergonha nisso, em você reconhecer o seu erro. Como que esse homem poderoso de Deus, Jesse, ontem, pode se levantar no meio de milhares de pessoas e confessar aquilo que ele fez de errado. Por quê? Porque ele é ok com aquilo que ele é. Você tem que estar bem com o que você é. Senão você vai continuar comparando você com outros e Deus não vai trabalhar na sua vida. Ele não é menos nem menor do que ele já é, porque ele confessou aqui um pecado diante de multidões de pessoas, mas ele está reconhecendo o poder de Deus na vida dele, a graça de Deus. Aleluia. Oh, muitas pessoas estão se libertando nessa manhã. Isso não quer dizer que... Isso não te está dando uma licença de fazer tchac, igual o brother Jesse fez, você sair fazendo por aí. Não, de forma nenhuma. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida para que você possa deixar de fazer essas coisas, não por comparação. Você tem que ter a relação íntima com o Espírito Santo para que você tenha a sua própria revelação, para que o Espírito Santo diga a você o que você tem que fazer, e o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Deixa eu te deixar em paz um pouquinho. Vamos lá. O que a Bíblia tem a dizer sobre essa performance baseada no cristianismo? 1:30 de 1 aos Coríntios. 1:30 de 1 aos Coríntios. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Oh, isso é maravilhoso. Eu pensava que eu estava vivendo para Cristo, mas aí eu descobri que Ele está vivendo para mim. Aleluia. Isso vai fazer você chorar e adorar. Ele está vivendo por mim. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Alguém diga, eu tenho sido feito justiça e justo e santificação. A mesma palavra grega aqui para santificação é a mesma palavra traduzida para santo. Eu fui feito santo. Eu não estou me tornando santo. Eu fui feito santo.
e o fruto da minha santidade vai trazer, mostrar que eu sou santo. Jesus já me fez santo, já me santificou. Ele me redimiu. É o que Ele fez por mim. Então a gente tem gastado muito tempo sobre o comportamento e não gastando tempo com a identidade, gastando mais tempo com o comportamento e gastando menos tempo com a identidade. Nós temos que renovar a nossa mente para uma nova identidade. Renovar a nossa mente para uma nova identidade. Eu sei que eu não faço tudo certo todas as vezes, mas eu continuo justo, porque Jesus me fez justo, e se eu agarrar a minha nova identidade, a minha nova mentalidade, então eu vou começar a ver os frutos do meu comportamento saindo de dentro de mim. Então você não tem que mudar os seus comportamentos para determinar quem você é. Você tem que mudar quem você é para que o seu comportamento seja transformado pelo Espírito Santo. Então, se você começar a crer nisso, você vai começar a ver a mudança no seu comportamento. Veja o que diz. Para que, como está aqui escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olha, Efésios 5 e 8 agora. Efésios 5 e 8 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Veja, você tem uma nova identidade. Então você agora, identidade primeiro, você agora tem que ter a identidade primeiro, depois vem o comportamento, e não o contrário. Então, às vezes, o seu comportamento não mostra quem você realmente é. Quando você percebe que a sua performance está falhando, você está começando a lidar com quem você é, e você pensa que Deus não te ama mais, e você quer desistir. É o que está acontecendo. As pessoas não estão vindo à igreja. Então, muitas pessoas não estão vindo à igreja porque elas não estão querendo ouvir isso. Mas se você não jejuar 2 vezes na semana, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Você vai para o inferno ao meio-dia porque você não fez isso ou aquilo. Por que você não vem à igreja? Eu perguntei a alguém, a pessoa diz: eu não sei porque eu não vou, mas eu já sei que eu vou para o inferno porque eu quero ficar aqui fumando a maconha, fumando aquele vape, o que você chama aquilo. Mas quando as pessoas começarem a vir, nós não temos que mostrar para eles o comportamento, nós temos que mostrar para eles a nova identidade, que eles serão em Cristo Jesus. Então, se você crê na luz, aí sim você vai começar a andar na luz. Aleluia. Deixa eu te mostrar isso. Romanos 4, 1 a 6. Romanos 4, 1 a 6. Isso aqui é chocante. Mas vamos lá. Romanos 4, do 1 ao 6. Romanos 4, do 1 ao 6. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Veja aqui, traduzida essa palavra, né, as obras debaixo da lei que você tenta fazer. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Versículo 3. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, ele não creu nas obras, ele creu em Deus. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, se você trabalha para alguém, a pessoa vai te pagar, isso não é um favor, é uma dívida. Versículo 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. 6, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Então ele está colocando aí que justiça é independente daquilo que ele faz para alcançar, é independente da performance. Versículo 7. Ele só creu, Abraão creu. Versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará Ele jamais imputará pecado na sua conta. Eu sei que alguns cristãos usam isso aí e falam, eu sei que Deus não vai colocar pecado na minha conta, então eu vou continuar pecando. Não, não é isso que Deus está falando. Alguém teve que pagar o preço pelo pecado. Por que ele não vai colocar, imputar mais pecado na sua conta? Porque ele já colocou no corpo de Cristo, já cobrou lá e Jesus pagou, aleluia, por todos os pecados do mundo. Isso é poderoso. Ele já pagou todos os pecados do mundo e isso não tem que te inspirar a pecar mais. Você tem que falar, Jesus já pagou todos os pecados e pelos meus pecados, e Ele não está me cobrando, e não está colocando, imputando pecado na minha conta, Ele está colocando na conta de Jesus, então eu tenho que crer em Jesus. Eu já fui perdoado muito, então eu amo muito pelo que Jesus já fez. Você está me ouvindo? Agora ouça isso. Filipenses 3:9. Vamos deixar o que a Bíblia diz, vamos deixar a Bíblia falar conosco sobre aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele não requer de nós fazermos aquilo que Ele já fez. Filipenses 3:9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. Procede da lei. Justiça da lei ou justiça própria é você tentar fazer alguma coisa através de fazer algo. E a graça é um favor imerecido. Hebreus chama isso de obras mortas. Você tenta fazer alguma coisa para merecer algo. Muitos cristãos acham que tem que fazer uma boa performance para receber aquilo que já foi feito. Ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada nas obras? Não, na fé. Agora ouça. Romanos 5. Romanos 5, 1 e 2. Eu estou falando aqui sobre coisas que já foram feitas e que você não precisa fazer para impactar o mundo, coisas que já foram feitas. Se você gastar tempo tentando fazer coisas que já foram feitas, você está perdendo tempo. Então, você está tentando fazer aquilo que Jesus já fez, está perdendo tempo. Romanos 5 e 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Porque por nosso Senhor Jesus Cristo, por aquilo que nosso Senhor fez por nós. Versículo 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Um privilégio sem merecer. Agora nós permanecemos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E procuramos compartilhar isso. Nós estamos nesse lugar de um privilégio sem merecer. Vocês que são crentes salvos, você foi trazido a um lugar que é um lugar de privilégio não merecido. Privilégio que você não trabalhou por ele, privilégio que você não merece, privilégio que você não pode ter, mas porque você creu nele, ele já tem te levado, te colocado num lugar que você tem esse privilégio não merecido. Oh, aleluia, alguém glorifique a Deus aí. Eu estou num lugar de privilégio não merecido. Eu estou num lugar de privilégio não merecido. Ouça isso, Jesus me colocou neste lugar de não merecer, um lugar privilegiado, não merecido.
Eu poderia te explicar isso em todos os detalhes, como que eu ando em favor, mas Jesus é que me trouxe para este lugar de privilégio não merecido, para que eu possa compartilhar isso para a glória dele. Diga para alguém: eu estou num lugar de privilégio não merecido. Meu Deus. Romanos 3 e 22. Deixa a palavra falar conosco. Romanos 3, 22 a 23. Justiça de Deus, mediante a fé nós somos feitos para todos e sobre todos. Isso é para todo mundo que crê, não importa quem você é. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram. Você olha para mim e fala: isso não é para mim, seu justiça própria. Vem para cá. Para todo mundo que pecou, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Olha o que o 22 diz, voltando. Todo mundo pecou. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Como que você foi feito justiça? Não me dê a lista de um monte de coisas que você fez, os dias que você jejuou, que você orou. Você parece isso publicamente e ora: eu não sou como esses. Quando você ora publicamente, os fariseus falavam assim: eu não sou como esses publicanos, eu oro, eu jejum, eu trago os meus dízimos. E é justiça própria. E ele disse, aquele homem publicano batia no seu peito e dizia: Senhor, eu não mereço nada, ajuda-me. E Jesus disse: esse publicano, diante daquele justiça própria, aquele fariseu, esse publicano foi justificado. Eu creio em Jesus. Eu tenho sido feito justo por causa da minha justiça, por causa da minha fé em Jesus. Eu fui feito justo por causa da minha fé em Jesus. Ele me fez justo. Romanos 11 e 6. Vamos ver na King James. Romanos 11 e 6. Isso é bem apropriado do que nós estamos falando aqui. Romanos 11 e 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Quer dizer o quê? Um trabalho já não é mais trabalho. Então, se é pela graça, o esforço próprio tem que morrer. Então, se é através da bondade de Deus, então não é pelos seus bons trabalhos, boas obras. Então, neste caso, a graça de Deus não seria realmente o que é, de graça e imerecida. Essa é na Nova Tradução Viva. Meu Deus, tem misericórdia. Não seria o que a graça é, mas não seria livre e imerecida. A graça de Deus não seria realmente o que ela é, de graça e para aqueles que não merecem. As nossas obras estão nos mostrando, ou tentando nos mostrar, que a graça não é de graça, não é livre. Mas você está suando aí, transpirando como um pecador, tentando fazer o melhor da sua vida. É isso mesmo? Isso é porque você está cansado o tempo todo. Oh, eu oro 6 horas por dia, todo dia. Oh, aleluia. Não. Você está tendo muito tempo para se orgulhar de quanto tempo você está orando. Então, se você está realmente buscando a Deus, você não tem tempo para estar se orgulhando disso. Então, eu torno o meu tempo de oração em tempo de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado por todos os que estão bem. Obrigado porque eu ando. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Ora, maha, samara, maha.
E eu continuo orando em línguas e obrigado pela arroba. Sim, o que o senhor quer que eu vista hoje? E aí, como eu não recebo de Jesus o que vestir, então eu chamo a minha esposa, o que eu tenho que vestir hoje? Então a Bíblia diz que as esposas são ajudadoras. E eu vou durante o meu dia e tomo banho e falo com o Senhor. E eu entro no carro e falo com o Senhor o que vai acontecer nesse dia. E vou numa reunião e oro e falo, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua sabedoria, eu quero saber o que fazer, o que não fazer, Senhor. E eu ando e adoro a Ele, louvo a Ele, falo com Ele, aonde eu estou no meio da reunião, eu paro e louvo a Jesus por isso, por aquilo, e lá no meu almoço eu agradeço a Deus pelo meu almoço, e aí depois do almoço eu oro e peço a Ele o que eu tenho que fazer agora, e aí Ele fala comigo, e aí, o que você vai fazer agora? E aí eu falo. Então Deus vai falando comigo durante o dia. Então, eu não só estou tirando 2, 3 horas de oração por dia, eu estou orando todo dia, durante o dia inteiro na minha vida. Todos os assuntos da minha vida serão resolvidos com o conhecimento íntimo com Jesus Cristo. Não é somente obras que eu vou fazer, ou eu vou fazer isso, ou orar para que eu seja justo. Não, mas é porque eu já tenho um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Então, quando você ouve o Espírito Santo falou com você, você sabe que é não apenas doutrinas vindo e indo, mas é o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Vamos a João 6, 28 e 29. Nós estamos sempre lutando com essa questão de obras. E isso é verdade, mas a fé sem obras é morta, mas a obra sem fé vai te matar. Fé sem obras é morta, mas obras sem fé, isso vai te matar. Isso vai te machucar. Então, a correta interpretação desse texto é: a fé que não corresponde com ações, ela não tem efeito. Você não. Então, esta fé tem a habilidade de suportar você. Então, você vai fazer porque você crê. Você não faz o que você não acredita. Você não vai entrar no avião se você não acredita que aquele avião vai voar e vai sair voando por aí. Não. Então, se você vai pegar no avião, você acredita que tem coisas erradas no avião, você não vai pegar aquele avião. Então, você tem que crer em algo para nascer aquilo. Então, Abraão creu em Deus. Abraão creu que Deus iria dar uma grande família para ele. E aí, ele não se preocupou quando Deus disse a ele para levar o seu filho para o sacrifício. Você não precisa fazer as mesmas ações que alguém fez. Talvez você não vai acreditar do mesmo jeito que eles creram. Então vai nascer do seu crer, do seu acreditar. Você não tem que fazer as mesmas coisas que os outros fazem, porque Deus trabalhou com eles de forma diferente. Irmão Jesse, ele é maduro ou paciente. Eu posso até, eu posso matar um brincalhão, aquele cara lá que ele contou ontem, sei lá, eu teria matado aquele cara rapidinho. Eu não sei. Eu sou salvo, mas também não sou tão salvo assim, né? Oh, meu Deus, me ajuda. Sim, eu estou tentando receber o perdão que eu já recebi de volta. O que são obras no Novo Testamento, na Nova Aliança? A gente tem que ver todas essas obras maravilhosas que são feitas no nome de Jesus, no versículo 28 aí de João. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta.
Esta é a obra de Deus. Crer naquele que me enviou. Crer naquele que me enviou. Você está muito ocupado tentando fazer alguma coisa e nem está crendo em Deus. Eu amo aqui a tradução, nova tradução. E Jesus respondeu, nós também, não, e eles responderam, nós queremos fazer as obras que o Senhor faz. E Jesus disse, esta é a única obra, o trabalho que Deus quer de vocês, que vocês creiam que Ele me enviou. Esta é a única obra que Deus quer de vocês, acreditar naquele que me enviou. Há um único trabalho que eu quero de você, é crer em Jesus que eu enviei. Esse é um trabalho que eu quero de você. Alguém diz, isso não vai funcionar. Então você não está crendo. Então crer não é um pensamento. E crer é todas as vezes que a contradição vier no seu caminho, você diz, não, eu creio. Não, você está me tentando tirar disso. Não, eu creio. Isso é a guerra espiritual sobre crer. Eu creio que Jesus já morreu para me dar a vitória. Eu creio que Ele já curou a minha vida e já me protege de toda a enfermidade. O inimigo pode vir. Você diz que crê, mas parece diferente. Não, eu não sou movido pelo que você pensa, pelas suas sugestões. Eu sou movido pelo que Jesus fez e pelo que eu creio nele. Guerra espiritual é manter a vitória do que Jesus já obteve. Então, se Ele obteve, você já tem a vitória. E eu sou capaz de dizer para você, se você crê ou não, baseado no seu plano de manutenção. Então, a autenticidade da sua crença é o seu descanso. Quando eu uso a palavra descanso, eu não estou falando de inatividade. Eu estou definindo descanso como fazer o que você tem que fazer e você não está preocupado nem estressado com nada. Eu não estou falando descansar do trabalho, eu estou falando em descansar no trabalho. Essa é a coisa mais poderosa para um cristão. É estar no lugar de descanso, não do trabalho apenas, mas enquanto você está no trabalho, você está descansado, crendo em Deus, baseado no que Deus fez na sua vida. E o diabo quer te tirar desse descanso. Você não é suposto a trabalhar para prosperar. Você tem que trabalhar no descanso. Enquanto você descansa, Deus vai trabalhar por você. Mas se você for trabalhar, Deus vai descansar. Então, se você descansa, Deus trabalha. Então, nós precisamos que Deus trabalhe. Então, eu vou para trabalhar, mas eu vou trabalhar no descanso. E aí Deus vai trabalhar por mim. Enquanto eu estou descansando, Deus trabalha. A coisa mais poderosa e o lugar mais poderoso que você pode estar, no descanso. Você vem aqui e está sempre preocupado. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. O que você precisa fazer é descansar naquilo que Jesus já fez. Descansar na fé em Cristo. Aprender a descansar no trabalho de Jesus. Essa é a autenticidade da sua crença. Como é que você crê se você continua estressado em ter um ataque de coração? Enquanto você crê, você está preocupado com as coisas. Não, isso não é crença. Essa crença baseada em fé está roubando você de estar na posição certa em Cristo. Descanse. Você tem que ficar friozinho aí, tranquilo. Eu sei que eu tenho 5 milhões para pagar amanhã, eu tenho que, aleluia, eu tenho 5 milhões para pagar amanhã. O que o Senhor fala, Jesus? Por que você está cantando? Porque já foi cuidado, já foi resolvido por Jesus. Não tem nada para eu fazer senão louvar e adorar ao Senhor. Quando você realmente está no descanso de Deus, você não tem que se preocupar nada, reclamar de nada, só adorá-lo por aquilo que Ele já fez. Então descanse. Então só você precisa saber que o trabalho que eu quero que você faça é crer que eu o enviei. Foi o que Deus disse.
Então, quando você está debaixo da graça, você não se orgulha e não conta vantagem do que você faz. Quando você está debaixo da lei, você se orgulha e conta vantagem do que você faz. Então, se você... quando você então está fazendo coisas maravilhosas, então alguém te pergunta, como é que você consegue fazer isso? Você fala, não, isso é a graça de Deus, isso é Deus fazendo na minha vida, e é maravilhoso em meus olhos, é maravilhoso na minha vida, e é o que Ele quer a glória para Ele. Quando Ele faz coisas, Ele não quer que você esqueça que foi Ele. Deus não precisa de você para fazer aquilo que Ele já decidiu fazer. Ele disse, eu vou fazer com que você tenha casas que você não construiu. Eu vou fazer que você tenha coisas que você não trabalhou por elas. Mas olha o que eu te digo, não me esqueça. Não esqueça que fui eu. Fui eu que abri as portas. Eu fui aquele que liberei o favor. Eu que permiti você receber isso. Fui eu que te amei. Eu sou o que estou te abençoando. Fui eu que caí no buraco com você para te tirar do buraco. Por isso que eu não vou te deixar, nunca vou te abandonar. Eu vou ser o teu Deus. Você nunca vai se orgulhar disso quando você sempre reconhecer que foi Deus. Nós tratamos o Espírito Santo como o Espírito Santo é um sargentinho. Não. O Espírito Santo está fazendo muito mais na sua vida e na minha vida. Alguns continuam mantendo o Espírito Santo aí no meio da sua bagunça, do seu lixo. Mas Ele não te quer lá. Mas Ele ainda está com você, mas Ele vai te tirar dali. Você está muito... cheio de neblina e de nuvem por um monte de lixo, e você está lutando aí. O Espírito Santo está dizendo, eu estou aqui o tempo todo, eu estou aqui com você, eu estou te ajudando, eu estou aqui para te ajudar, para te guiar, eu estou te liderando, te guiando. Esse é o sonho e a verdade que Deus quer para você. Ele quer a glória, a honra, o reconhecimento. Deixa alguém saber que foi Deus que fez isso na sua vida. Ele quem te salvou, Ele quem te libertou. Deixa alguém saber disso. Amém. Aleluia. Aleluia. Gálatas 5:4. 5:4. Eu estou aqui pregando para mim mesmo nesta manhã. Aleluia. Eu sei que o diabo não queria que eu falasse aqui nesta manhã. Eu me acordei e eu estava ali e tinha lá no quarto. Hoje nessa manhã eu bati o pé naquele biquinho da cama e doeu, e eu não xinguei. Eu pensei em xingar, mas não xinguei. E eu e eu comecei a sangrar. Eu falei, eu tenho que eu comecei a sangrar, e eu disse, Jesse, eu pensei, vou falar com Jesse. Jesse vai dizer, isso é o sangue de Jesus na sua vida. E sangrou, e eu levantei minhas mãos, só alguns minutos. E eu falei, meu Deus, eu tenho que parar de sangrar, eu tenho que pregar hoje. Aleluia. Então você está livre para adorar, para glorificar a Deus, por causa daquilo que Ele já fez. Versículo 4. Gálatas 5:4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Caiu da graça. Eles definem isso como alguém que estava fazendo bem e caiu no pecado. Mas não é isso que quer dizer. Cair no pecado não quer dizer que você está caindo da graça. Caindo em pecado, na realidade, você está caindo na graça. Como que você cai da graça? Isso é muito interessante. Veja o versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Gálatas 5:4, voltando. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaís. O que a pessoa tem que fazer para que a pessoa caia nessa posição de que Cristo não tem efeito na vida dela? Algumas pessoas
vão dizer que Cristo não tem mais efeito na minha vida por causa do pecado. Por causa do pecado. Viu? A razão que você não foi promovido é o pecado. Isso não pode ser verdadeiro, porque é interessante, porque quando Jesus entrou no lugar e curou pecadores, e todos eram pecadores porque ele não tinha morrido ainda. Aquela mulher com um problema de hemorragia foi curada. Todos esses milagres aconteceram com pecados que não eram nascidos de novo. Então não pode ser o pecado. Nós falamos do pecado como se fosse algo maior do que a graça. Quando a Bíblia diz, quando vem o pecado, mas muito mais, vem graça. Então, às vezes, a gente trata o pecado como algo maior do que a graça. O Cristo não tem efeito na sua vida, ou você se desligou de Cristo. Oh, irmão Dólar, você tem que continuar pregando sobre isso, para que as pessoas possam ir e pecar à vontade. Não, eles pecam de qualquer forma. Eu não estou pregando isso aqui para as pessoas saírem daqui e saírem pecando. Não, eles já pecam normalmente. Agora, as pessoas não têm que pecar se elas não quiserem pecar. Hoje você peca não porque o diabo te faz pecar. Hoje você peca porque você quer pecar. E é isso que você quer. Você quer pecar. Eu fiz um engano, um erro. Eu pequei por causa do diabo. Não, mas você precisa entender isso. Você continua pecando porque você quer. Eu preciso me lembrar que eu não estou em casa, meu Deus. Vocês... Cristo se desligou de você, ou você se desligou de Cristo e não tem mais efeito na sua vida. Por quê? Por vocês que procuram justificar-vos na lei, baseado na lei, nas obras da lei. Então agora vocês voltam baseados naquilo que vocês faziam antes, baseados na lei. Então você caiu da graça. Você voltou para a performance antiga, para as obras da carne ou da lei. Então aí você cai da graça, porque você voltou a fazer de novo os esforços pessoais. Gálatas 3, 1 a 5. Gálatas 3, 1 a 5. Eu vou ler aqui em diferentes versões. Paulo tinha esses novos convertidos que nasceram de novo e eles creram no que Jesus já tinha feito, mas alguns dos caras começaram a falar para esses novos convertidos ali em Gálatas, tirá-los daquilo que eles tinham ouvido e voltar às obras da lei. Olha aqui o que Paulo diz: Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Versículo 2. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Claro que não. Você recebeu o Espírito porque você creu na mensagem que receberam sobre Cristo. Ao versículo 3. Que importa se algum deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados nas tuas obras e prevaleças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando o argumento humano. Ouça isso aqui de novo. Seus Gálatas loucos, na versão mensagem. Seus malucos. Alguém pôs essa bobeira no coração de vocês? Vocês estão fora do senso? Alguma coisa louca tem acontecido? Obviamente, vocês não têm mais Jesus Cristo, o crucificado, como foco da vida de vocês. Se Jesus Cristo foi crucificado na cruz, vocês precisam entender isso. Deixa eu perguntar algo para vocês. Como que a sua nova vida começou? Foi pelo trabalho que vocês fizeram?
para agradar a Deus, ou foi através de responder a mensagem de Deus para vocês? Vocês vão continuar com essa loucura? Somente maluco vai fazer isso. Ou pensar isso, que eles podem se completar pelos seus próprios esforços que já foram feitos por Deus. Uau! Versão mensagem. Você tem que ser maluco que você pode finalizar algo que Deus começou. Oh, meu Deus. Se você for esperto o suficiente para começar, como você vai aperfeiçoar isso? Você acha que foi por esse esforço próprio que você conseguiu? Isso é uma perda total. Mas você vai ficar assim se você continuar mantendo a fazer isso. Responda essa pergunta. Versículo 5 e 6. Você acha que Deus fez isso por causa da sua moralidade ou porque você creu nele, ele te deu o Espírito Santo? Não, essas coisas não aconteceram entre vocês como aconteceu com Abraão. Essa é a performance. É o seu esforço próprio. O que Jesus já fez. A performance que precisa de algum esforço é a autoridade de Deus na sua vida que já foi feita através da graça. Você precisa performar ou fazer as leis espirituais que já foram te dadas pela autoridade de Deus. Essa companhia elétrica é só um exemplo aqui, né? A nome aqui é Texas Electric. A energia aqui, né, é responsável por enviar o poder, a eletricidade na sua casa. Mas você não liga lá na companhia e fala, você pode ligar a luz aqui no meu quarto? A companhia vai dizer, não, nós não fazemos isso. Nós enviamos o poder para a sua casa, mas você tem que ligar o botão da luz. Você tem que ligar. Deus tem te dado poder, mas você tem que ligar a luz. E se você não ligar a luz, muitas coisas vão acontecer e você não sabe por quê. É porque Ele deu para você o poder e você não está usando. Você tem que pôr as mãos sobre os enfermos, tem que ligar a luz. Você tem que falar em línguas, liga a luz. Você não senta ali, Senhor, pela graça já foi recebido. Ele já te deu autoridade para executar as leis espirituais, Ele já te deu autoridade para isso. O religioso está tentando fazer aquilo que Jesus já fez. Agora o outro, no Novo Testamento, tem que executar as leis espirituais e executar o poder que já foi dado por Deus para você. Aleluia. Você pode louvar ao Senhor, pode ficar em pé. Eu quero que você faça isso para mim antes de eu ir. Você pode levantar as suas mãos. Eu quero que você repita isso entre você e Deus. Quero que você levante as mãos. Eu quero que você abra a mão, seja em línguas, ou seja em inglês ou em português. Eu quero que você agradeça pelo que Ele já fez, tem feito e fará. Abra a sua boca e louve a Ele. Agradeça a Ele pelo que Ele fez, faz e fará. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória. Obrigado, Senhor. Nós recebemos.